Boa tarde. O excesso de tecnologia durante a quarentena pode ser prejudicial à saúde. Pesquisa do IBGE aponta que durante a quarentena as mulheres continuam sendo as principais responsáveis pelos cuidados domésticos. Relações familiares são colocadas à prova com o isolamento social e a intensa convivência entre as pessoas. O estado de São Paulo tem o maior índice nacional de casos de feminicídio durante a pandemia de Covid-19. Isolamento social gerado pelo coronavírus afeta diretamente a saúde mental da população. Para mais informações, acompanhe agora o jornal Panorama São Paulo. A fixação por dispositivos eletrônicos é uma marca da geração Z. Entre os nascidos dos anos 2000, é comum o uso excessivo de tablets, smartphones, computadores e videogames ainda enquanto crianças. Segundo uma pesquisa realizada pelo Hospital Jatakalon em Jaipur, na Índia, 65% dos pequenos são viciados. E a pesquisa conclui que com a pandemia a situação se agravou, acarretando em discórdia entre pais e filhos, sono de baixa qualidade e distúrbios psiquiátricos. Durante a pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar em casa. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, as mulheres continuam sendo as principais responsáveis pelos cuidados do lar. Por essa razão, o home office tem que ser ainda mais cansativo para elas do que para os homens. A dupla jornada de trabalho torna-se exaustiva, principalmente para aquelas que já retomaram as suas atividades presenciais. Segundo a mesma pesquisa, a única atividade doméstica que os homens realizaram mais do que as mulheres foi a de pequenos reparos e manutenção do lar. Este malabarismo diário para dar conta da vida doméstica e do trabalho pode intensificar crises emocionais, uma vez que as mulheres já sofrem com o acúmulo de tarefas. A convivência familiar se tornou ainda mais constante durante a pandemia. Acompanhe agora a reportagem de Amanda Oliveira. A convivência familiar foi colocada à prova durante a pandemia. Que o novo coronavírus nos trouxe muitos desafios, nós já sabemos. Mas o que não imaginávamos é que a convivência familiar seria muito impactada. Diante desse cenário, a paciência e o diálogo precisam ser frequentemente exercitados. A Bluma vai contar um pouco mais de como foi difícil esse período para ela. Tinha passado tanto tempo assim com a minha mãe. E foi bem desafiador, mas teve sim seu lado positivo e seu lado negativo da convivência. Até mesmo porque é bem complicado você passar 3 meses, 24 horas por dia olhando para uma pessoa num apartamento minúsculo. É bem difícil. Os casais também enfrentaram este problema. Nos primeiros meses da quarentena, o número de divórcios consensuais aumentaram 54% entre os meses de maio e julho deste ano. Em números absolutos, as separações saltaram de 4.641 para 7.213, segundo o levantamento do CNB, o Colégio Notarial do Brasil. Manter a harmonia no lar foi um desafio que a Tatiane tirou de letra, e é isso que ela vai contar um pouquinho mais pra gente. Nesse período, eu pude notar que não importa a classe social que nós estamos, não importa quão bom profissional nós somos, se nós não tivermos uma família bem estruturada, porque, prosperidade é usufruir algo, e se você não tiver com quem compartilhar isso, não é tão válido, Então, do meu ponto de vista, foi maturidade e resiliência, porque foi difícil, a gente foi espremido, de certa forma, com essa situação, foi obrigado a ficar dentro de casa, mas mesmo dentro de uma situação aparentemente ruim, nós conseguimos enxergar pontos positivos, coisas boas e gerar frutos disso tudo, Para nós foi muito bom. O aumento dos casos de feminicídio durante a pandemia do novo coronavírus impressiona. Fique agora com a reportagem de Beatriz Santos. O estado de São Paulo registrou um aumento de 41,4% nos casos de feminicídio entre os meses de março e abril de 2020, comparados com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública por meio do estudo Violência Doméstica durante a pandemia de Covid-19. A pesquisa foi realizada em 12 estados brasileiros e apontou que a média nacional de casos de feminicídio foi de 22%, sendo praticamente metade do aumento no estado de São Paulo.
O número de pessoas que desenvolveram distúrbios psíquicos cresceu durante o isolamento social causado pelo novo coronavírus. Desde o início da quarentena, aumentaram em 50% os casos de depressão e 80% os quadros de ansiedade somente no Brasil. Estima-se que as mulheres estejam mais propensas em sofrer de ansiedade e depressão, mas em especial as que sofrem com doenças pré-existentes, as que trabalham ou as que são sedentárias. Segundo a OMS, 800 mil pessoas cometem suicídio anualmente, mas a tendência é que em 2020 esse número seja ainda maior, já que a taxa de suicídio cresceu 32% com o isolamento social. Saúde mental não é brincadeira, principalmente no momento delicado como que estamos vivendo hoje. E assim encerramos mais uma edição do Panorama São Paulo. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã.